Bom dia, irmãos, graça e paz. É um privilégio estarmos com os irmãos cultuando ao Senhor. Como desde o princípio, podemos estar longe do templo, mas nunca longe de Deus. Hoje é dia 5 de abril e nós estamos reservando este tempo para cultuarmos o Senhor. Inclusive, irmãos, é, pode ter acontecido já na história do Brasil, mas de forma inédita, o chefe do nosso executivo, o presidente Bolsonaro, ele convocou a nação para um tempo de jejum. Algumas pessoas acham isso estranho, é, algumas pessoas podem é, considerar um jogo político. Eu, na verdade, não me importo muito com isso, não. Eu uh, tenho outras coisas para me preocupar do que o joguete político que existe em torno, no Brasil e no mundo, em torno da pandemia do coronavírus. Há também teorias da conspiração, não é? O por que aconteceu, o que a China fez ou deixou de fazer, o que o mundo comunista fez ou deixou de fazer, ou o que está acontecendo dos conflitos entre o poder executivo, legislativo e judiciário do Brasil. Eu quero dizer que não tenho muita compreensão dessas coisas, mas também quero dizer que essa não é a minha preocupação. Só sinto a admiração pelo fato de um presidente da República convocar os cristãos a ter um tempo de jejum e oração pela nação. Isso nós vamos fazer na minha casa, né? Instruo a igreja a pensar nisso não apenas no domingo de hoje, no dia de hoje, mas de uma forma constante na vida. Né? Deus possa abençoar. Eu não tenho condições de fazer constantes jejuns por causa do meu estado de diabetes. Eu não tenho condições, mas de vez em quando nós paramos como família para fazer isso. Também Amandinha e Vinicinho não estão presentes no culto de hoje. Amandinha teve uma noite difícil, não conseguiu dormir, deixei ela repousando. Vinícius está com náuseas, e por causa disso, sentindo tontura, também está no quarto. Daqui a pouco, depois que terminarmos o culto, eu e Nieg estaremos orando com a Mandinha e depois estaremos orando com o Vinicinho. Só quero dizer que é um prazer estar com vocês nesta manhã de domingo, cultuando ao Senhor a despeito das circunstâncias. Nieglia também quer dar uma palavra de saudação para os irmãos. Eu quero saudar todos e dizer que nós estamos com saudade de cultuarmos juntos, né, em família, mas graças a Deus nós estamos aqui louvando ao Senhor. Através da internet estamos ligados, né? E louvando ao Senhor, ouvindo a palavra dele, e que nesse tempo a gente possa estar tentando buscar mais ao Senhor, ler mais a sua palavra, ver o que é que ele quer falar com a gente durante esse período de isolamento. É, a Bíblia fala que a gente deve se alegrar com quem se alegra e chorar com quem chora. Queremos, neste momento, mandar um abraço apertado, se é que é possível, abraço apertado em tempo de coronavírus, mas mandar a nossa solidariedade à irmã e à família, a toda a família da irmã Alaide, nesse momento de luto em que ela precisou sepultar o seu próprio filho. Que Deus possa visitar a irmã Alaide e toda a sua família nesse momento de dor. Nós vamos iniciar o culto cantando o hino de número 32 do nosso inário, que fala da fidelidade de Deus. Nós vamos exaltar a fidelidade de Deus cantando esse hino nesse momento.
Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste. Teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, eu assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas brilhando no céu. Tudo criaste na terra e nos ares, para louvar e Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Pleno perdão tu dás, que segurança. Cada momento me guia, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Vou pedir a nossa irmã Niedja que faça uma oração nesse momento. Se você tem 40 anos de idade ou mais e gostaria de aprender a falar inglês, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada porque nós estamos aqui. Obrigada porque Tu és um Deus grandioso, Senhor, um Deus que se preocupa conosco, um Deus misericordioso, mas também és um Deus justo, Senhor. Senhor Deus, eu quero Te agradecer por cada pessoa que está aqui participando deste culto, que Tu estejas abençoando, Senhor, que Tu estejas suprindo as necessidades, as carências, Senhor Deus, que nós não possamos deixar que essas notícias que a gente ouve pela televisão, pela internet, possam estar angustiando o nosso coração, mas que nós possamos estar depositando a nossa confiança em Ti, Pai. Obrigada porque mais uma vez nós vamos ouvir a Tua palavra. Obrigada porque agora, apesar desse tempo de isolamento ser um tempo tão difícil, a gente pode ter mais tempo para estar lendo, aprendendo mais de Ti e Te buscando, Senhor. Quero Te agradecer também por cada irmão da igreja, pelas vitórias alcançadas durante esse tempo, Senhor. Te agradecer também pelas dificuldades, Pai, porque através das dificuldades nós podemos ver a Tua fidelidade para conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, eu quero tratar nessa manhã de um texto
que já tratei com a Igreja do Prado já pelo menos 2 vezes e quero repetir num contexto diferente, numa situação diferente. Apesar de uma situação como o coronavírus já ter acontecido no mundo, só lemos isso na história, acerca da peste negra, que dizimou a população na Europa, influenciando também o continente americano e também a Ásia e a África, mas nós, da nossa geração, nunca enfrentamos situação como essa. E existem especulações, situações complicadas que envolvem não somente a questão do isolamento social, mas também envolvem questões políticas, questões econômicas. E sobre esses assuntos, irmãos, eu não me sinto à vontade de tratar. Tenho minhas opiniões, mas os irmãos que me conhecem sabem que eu nunca utilizei o púlpito da Igreja Presbiteriana do Prado como um palanque eleitoral, um palanque político, e por causa disso não quero tratar dessas questões que envolvem política e economia em momentos como esse. Mas há algumas coisas que são práticas, que já envolveram nossa família, como acredito que já envolveu, essas questões envolveram também todas as famílias da igreja e tem envolvido o mundo todo. Nós queremos tratar também à luz das Escrituras Sagradas. Ontem nossa família estava assistindo a palavra pastoral do pastor Sávio da Igreja Presbiteriana das Graças, quando um de seus pastores auxiliares comentou que, a despeito de alguns crentes falarem que coronavírus é uma arma do diabo, uma intervenção espiritual satânica sobre o mundo, irmãos, a nossa perspectiva é muito diferente. E a Igreja do Prado não deveria estranhar. Já falamos acerca dos Cavaleiros do Apocalipse, que não se tratam apenas de eventos que apontam os dias da volta do Senhor Jesus Cristo, mas aponta a intervenção, a ação do Senhor e de sua glória no decurso da história do Antigo, do Novo Testamento, de toda a história moderna e contemporânea. Nós acreditamos sim, irmãos, que Deus está colocando a sua mão no mundo. E não existe coronavírus, irmãos, que aconteça no mundo como pandemia, se não for pela permissão soberana de Deus nessa situação. O porquê, quais são os propósitos, quais são os objetivos. Alguns nós temos certeza por causa da certeza que as Escrituras Sagradas nos apontam. Ele exerce o seu juízo, ele aproxima os crentes, a igreja, de si próprio, mas não acredito em absoluto que isso seja obra espiritual do mal, mas acredito, irmãos, que a mão do Senhor está sobre esta situação. Eu quero ler com os irmãos o que já meditei em algumas circunstâncias no livro de Salmos, no capítulo 2. Quero fazer a leitura do versículo, apenas do versículo 1. Eu vou meditar com os irmãos em boa parte dos Salmos, mas eu quero ler esse texto gradativamente. O versículo 1 diz: porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Deus abençoe a nossa reflexão, nós vamos orar neste momento.
Pai querido, abençoe-nos quando vamos refletir sobre a Tua palavra, abrimos a Tua palavra, estamos sujeitos a ela, acreditamos na suficiência das Escrituras, acreditamos na iluminação do Espírito Santo para compreendermos, ó Deus, a Tua palavra e clamamos que o Senhor fale aos nossos corações, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Como já compartilhei com os irmãos no Salmo 2, que tem como título O Reinado do Ungido de Deus, esse é um salmo que se refere a Davi e seu reinado no mundo. Existem alguns textos nas Escrituras, porque nós entendemos que não é somente o Novo Testamento, mas de Gênesis até Malaquias, ou seja, todo o Antigo Testamento aponta para Jesus Cristo e sua obra redentora aqui na Terra. Chamamos muitos desses textos como textos messiânicos, tal qual o texto lido de Salmo 2, é um salmo messiânico, é uma referência ao reinado de Davi, como também é uma referência ao reinado de Jesus Cristo, uma menção a Jesus Cristo e o reinado de Deus no mundo. Nós lemos no primeiro versículo: porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. No versículo 2, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo. Então a gente percebe no versículo 1 e no versículo 2 algo que nos faz pensar num tema mais apropriado para este texto. Nós temos o hábito de chamar esse texto do Salmo 2 de conspiração cósmica. O cosmos se reúne, conspirando contra o Senhor e contra o seu ungido. Declara aqui que são os nobres, os reis da terra, os príncipes que se reúnem em conspiração, diz o versículo 2. Se levantam os reis da terra e os príncipes conspirando contra o Senhor e contra o seu ungido. Então, irmãos, nós entendemos, aplicando para os dias de hoje, que aqueles que detêm o poder estão conspirando contra Deus. São muitos líderes mundiais que são ateus, outros exercendo uma religiosidade com um culto pagão, cultuando deuses estranhos. A vida evangélica, a vida pautada pelo evangelho, a igreja viva de Deus, a cada dia que passa, é mais perseguida e somos cerceados de nossa liberdade religiosa, de pregarmos o que crermos, de defendermos o que cremos. E existe sim uma conspiração, irmãos, dentre aqueles que detêm o poder para sufocar a mensagem da grandeza, da glória e da majestade do Altíssimo. No Brasil mesmo, já tratamos tantas vezes sobre isso no púlpito, não falando de política, mas falando de projetos de lei que tramitam no Congresso, que de certa forma, querem cercear a nossa fé, querem prejudicar a nossa fé, tentam abalar a nossa fé com projetos de leis que negam completamente aquilo que cremos nas Escrituras. Só vou mencionar alguns que tenho já mencionado no púlpito, como, por exemplo, projeto de lei que tramita que, se aprovado for, imagino que não será, que, se aprovado for, será proibido colocar numa certidão de nascimento pai e mãe. Aqueles que são autores do projeto imaginam, por causa da ideologia de gênero, que você colocar pai e mãe pode inibir ou pode trazer traumas a uma criança, por exemplo, que é educada por um casal de lésbicas ou então por um casal de homossexuais.
Esse tipo de projeto de lei está tramitando no Congresso Nacional e consideramos absurdo. Outros absurdos que tramitavam, não tenho certeza se continuam tramitando, de retirar das escrituras sagradas toda e qualquer menção acerca da homossexualidade. Sabemos também, irmãos, que valores e princípios judaicos cristãos, eles são ridicularizados por serem textos tão antigos, alguns deles com mais de 3.500 anos, considerados arcaicos para a nossa geração, para os nossos tempos. E irmãos, somente quem mantém uma fé evangélica, uma fé bíblica, quem tem firmeza na fé, entende que o Deus dos antigos, que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que o Deus de Moisés, que o Deus que se revela nas Escrituras, ele é o mesmo ontem, hoje e o será para todo o sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Mas que há uma conspiração para que a fé no Senhor, para que a fé cristã seja banida da terra. Sim, isso existe. Isso não é teoria da conspiração. Isso é uma ação carnal, maliciosa, maligna, para fazer aquilo que sempre Satanás fez e desejou fazer na terra, tentar usurpar o trono, tentar usurpar a glória que pertence ao Senhor. E ele então usa pessoas que não têm o temor de Deus, que não têm o conhecimento do Senhor para fazê-lo. Então, há uma conspiração, segundo o texto de Salmo, capítulo 2, há uma conspiração cósmica contra o Senhor e contra o seu ungido. Agora, vamos verificar no versículo 3 qual é o tema dessa conspiração. No versículo 3... rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. A gente tem aí no versículo 3, qual é o tema dessa conspiração? Aqueles que detêm o poder, os nobres, os príncipes, hoje em dia seriam a ONU, seriam em países monárquicos os reis, em países parlamentaristas, o parlamento, em países presidencialistas, o presidente, deputados, senadores, enfim, aqueles que detêm poder, um poder político, um poder jurídico, um poder econômico, aqueles que detêm o poder estão reunidos, diz o texto, para uma conspiração contra o Senhor. E nessa conspiração, a decisão é: rompamos de nós os seus laços, sacudamos de nós as nossas algemas. Bom, nós entendemos que o assunto da conspiração, logo no início do versículo 3, rompamos de nós os seus laços e algemas aqui, irmãos, segundo aqueles que detêm o poder, pertencem a Deus. Então, qual é o tema? Vamos romper os laços, vamos romper as algemas de Deus, ou que Deus exerce sobre as nossas vidas, ou que Deus impõe sobre as nossas vidas. O que nós compreendemos, irmãos, que laços e algemas se referem ao controle que Deus exerce sobre tudo e sobre todos. Nós pensamos, muitas vezes, espiritualizando demais a nossa fé, pensamos, às vezes, que o controle que Deus exerce, o exerce apenas sobre a igreja, que o domínio que o Senhor exerce apenas sobre a igreja. Eu quero dizer, irmãos, com toda a propriedade e autoridade espiritual, Deus não apenas controla a igreja, Deus, ele é o Senhor do universo, ele é o soberano de tudo e de todos, ele é o Deus diante de cuja majestade todo joelho vai se dobrar. Você pode ver isso em Apocalipse, mas também na Epístola Paulina,
aos Filipenses, no capítulo 2, quando ele declara que todo joelho vai se dobrar, dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Portanto, o controle que Deus exerce, irmãos, no mundo, não o exerce apenas na igreja, mas exerce sobre todas as coisas. Não há nada, absolutamente nada, que pode fugir ao controle soberano do Senhor dos exércitos. Louvado seja o seu nome. Algumas pessoas podem até pensar que, por exemplo, Satanás tem poder à parte de Deus, ou seja, que Satanás não está debaixo do controle de Deus, e que Satanás está debaixo do governo de Deus. Esse é outro erro doutrinário, esse é outro erro teológico. Irmãos, até mesmo Satanás está debaixo do governo e do controle de Deus. Não existe o dualismo, uma escola teológico-filosófica que afirma que existe um conflito entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo, mas no final sempre o bem vence o mal. Irmãos, isso não é verdade. Nunca foi verdade. O mal já nasceu vencido. O diabo já nasceu vencido. Há uma permissão de Deus para uma intervenção do diabo na terra. O apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 6, chama o diabo e os seus seguidores como dominadores deste mundo tenebroso, como príncipe deste reino. Não está querendo dizer com isso que Satanás exerce controle da terra. Teologicamente, nós chamamos de reino parasita. O que existe é um reino usurpador. A Bíblia chama o diabo de usurpador. O diabo pensa que exerce controle, mas não o exerce. Ele tenta exercer controle, mas ele não controla. Todo governo, todo controle está nas mãos do Senhor. Nós não podemos, irmãos, entender a situação que nós enfrentamos hoje do coronavírus e suas consequências como se fosse uma intervenção do diabo e Deus estivesse alienado desta realidade. Não é verdade. O diabo já nasceu vencido. Continuando o texto, no versículo 3, então, nós lemos qual era o tema da conspiração cósmica, ou seja, aqueles que detêm o poder estão conspirando numa reunião para tentar ver como é que vão fazer para fugir do controle de Deus, para fugir da ação soberana de Deus. Rompamos de nós os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. E então, irmãos, no versículo 4, nós vemos algo de belo, algo de extraordinário, que deve encher o coração do crente de uma esperança viva, de convicções profundas acerca do agir de Deus. Olha o que lemos no versículo 4. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. O que nós lemos no versículo 4, irmãos, é que Deus ironiza, Deus zomba. Quero usar agora uma palavra mais nordestina. Deus manga, Deus fica mangando de quem pensa que é possível viver fora do governo, fora do controle que o Senhor exerce sobre tudo e sobre todos, tanto no mundo material como no mundo espiritual. Ri-se aquele que habita nas alturas. O Senhor zomba deles. Zomba de quem? Zomba daqueles que detêm poder no mundo e que pensa que é possível fazer alguma coisa, quer de bem ou de mal, fora do governo que Deus exerce sobre o mundo material, repito, e também o mundo espiritual. Na vida
de um crente, servo do Senhor, com convicções de fé profundas, com convicções bíblicas profundas, essa verdade espiritual, irmãos, deve servir de alívio, de um descanso. Seria mais ou menos assim: ai, ufa, que alívio saber que o Deus que eu adoro, o Deus que eu cultuo, o Deus que eu conheço pela palavra, pela minha experiência pessoal viva com Ele, Ele não perde o controle. Que tranquilidade enche o meu coração ao saber que, se porventura a situação da minha conta bancária está me assustando, está me entristecendo, me aperreando, se a minha situação de saúde também me traz preocupações, se o que o coronavírus está fazendo em Pernambuco, no Brasil e no mundo está me aperreando, isso é porque eu não detenho o governo, eu não consigo controlar as situações, mas eu posso descansar em Deus, porque Ele detém o controle de todas as coisas. Portanto, irmãos, esse governo de Deus, esse controle que Deus exerce sobre tudo e sobre todos, na vida do crente, precisa trazer, irmãos, alívio, precisa trazer conforto, precisa trazer fé, segurança. Agora, irmãos, na vida daqueles que não creem no Senhor, que não têm a sua vida entregue nas mãos do Senhor, irmãos que não têm um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, saber que vive uma vida de impiedade, e tem vontade de viver da forma que quer, da maneira que deseja, fora do controle de Deus, do olhar de Deus, o misericordioso, mas também justo juiz. Quem pensa que pode fazer o que bem entende, sem se submeter ao controle de Deus, irmãos, está completamente equivocado. Na vida destes irmãos, a verdade de que há um Deus que governa, que controla todas as coisas, é um problema grave e muito sério. Porque sabe que sempre, sempre estará debaixo do controle daquele que tudo e que tudo pode em toda a terra. Nosso desejo, irmãos, é que as nossas convicções de um Deus que em si mesmo é o Todo-Poderoso e por isso exerce o controle de todas as coisas, esteja confortando o seu coração, confortando a sua vida nestes tempos de incertezas, nestes tempos, irmãos, de dor, nestes tempos de tanta confusão, também que enche o meu coração. Não se sinta em crise de fé. Se você está aflito, se você está se sentindo sobrecarregado por uma pandemia que tem causado tantos males no mundo. São, irmãos, mais de 1.100.000 infectados no mundo. São milhares de mortos, e a previsão é que sejam milhões, eu não sei, Deus o sabe. A situação está se agravando no Brasil e isso traz tantos problemas para a vida da gente. Precisamos, irmãos, aquietar o nosso coração, como diz a palavra do Senhor: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa quietude que deve haver na nossa mente e no nosso coração precisa, irmãos, ter a sua origem na palavra, numa fé baseada na palavra. Cremos num Deus que detém o controle. Nada e ninguém, irmãos, pode retirar o controle que Deus exerce sobre todas as coisas. Nós perdemos o controle
dos nossos dias, do que fazer, do nosso tempo. Nós perdemos o controle da nossa saúde, mas, irmãos, isso faz parte de nossa humanidade. Mas Deus, irmãos, não está preso às limitações humanas. Ele é o completamente outro que habita nas alturas. Ele é o Senhor soberano e que detém o controle da minha vida, da minha família, da minha igreja, do Brasil e do mundo, não só material, como também espiritual. Portanto, vamos nos aquietar, entregando nossas ansiedades e aperreios nas mãos do Senhor. Louvemos ao Senhor com um cântico espiritual. Dá para aumentar? Louve conosco, irmãos. Louve conosco. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida da minha casa, da minha família. Deus cuida da sua igreja. Deus cuida de você, de sua casa. Há um Deus que intervém, há um Deus que age. Deus não é um Deus distante, sozinho.
Deus, ele é um Deus presente nas nossas vidas. Nós vamos orar neste momento. As irmãs, queridas irmãs da terceira idade, o nosso abraço. Eu sinto muito a falta de vocês. Aos meus presbíteros, que são pastores, que pastoreiam a igreja comigo, Deus abençoe as suas vidas. São operosos, mesmo em tempos de isolamento. Aos diáconos, guerreiros, que zelam pela casa do Senhor e pelo povo do Senhor, Deus abençoe as suas vidas. Aos líderes, nossa amada SAF, nosso MP, a nossa UPA, Deus abençoe o ministério da terceira idade, Deus abençoe o ministério de louvor, que se dão, que se dedicam, que se doam. Deus abençoe o nosso departamento infantil, Deus abençoe o nosso ministério de missões, nosso ministério de família. Deus abençoe Arnaldo, nosso zelador. Deus abençoe todos os irmãos que passam por situações constrangedoras neste momento. Eu perdi o controle, nossa família perdeu o controle, mas há um Deus que exerce o controle da nossa casa, das nossas vidas. Acredite, esse mesmo Deus exerce o controle da nossa igreja. Aliás, nossa igreja, por causa do nosso amor por ela, mas a igreja do Senhor, há um Deus que governa, há um Deus que está na direção das nossas vidas, da sua vida e da sua família. Deposite sua fé e sua confiança no Senhor. Nós oramos por todos e desejamos que Deus nos livre dessa situação e desejamos que seja em brevidade. Mas, irmãos, se demorar muito ou se for breve, o Senhor é o meu Deus e a Ele eu louvarei. Se a situação melhorar, a cura chegar, louvado seja o nome do Senhor. Mas se acontecer catástrofes piores, eu ainda o louvarei. Eu não posso depositar a confiança em mim mesmo, na minha própria sabedoria, porque, irmãos, eu sou frágil e limitado. Minha fé, minha vida, minha confiança está firmada no Senhor, o nosso Deus. Oremos. Pai querido, nós estamos na Tua presença em culto, quando a Igreja Presbiteriana do Prado se reúne para ouvir a Tua palavra, para ouvir a Tua voz. Ó Deus, algo necessário todos os dias da nossa vida, mas quantas vezes, ó Deus, nós desvalorizamos o nosso tempo devocional, o nosso tempo, ó Deus, de adoração ao Senhor, que é um estilo de vida. E, sobretudo, nas últimas semanas, ó Deus, a saudade que bate no nosso coração de estarmos como igreja reunida na adoração pública, ouvir os belos hinos, os belos cânticos, abraçar os irmãos, orar pelos irmãos pessoalmente. Pai querido, visita o teu povo, visita cada família que nos ouve, quer sejam membros de nossa igreja do Prado, ou então outras pessoas também que estão nos ouvindo, sobretudo na Guiné-Bissau, os nossos parceiros, os nossos missionários. Abençoe o pastor Elton, ó Deus, com a sua esposa, ó Deus, Lourdes, em nome de Jesus. Abençoe, ó Deus, o pastor Carlos com sua esposa Rosana, Pai, em nome de Jesus.
Abençoe o pastor Clóvis com Martinha e seu filho Isaac, em nome de Jesus. Abençoe, ó Deus, o teu servo pastor Heraldo com a sua esposa Marta. Abençoe, ó Deus, o pastor Sabino, como líder da Igreja Presbiteriana da Guiné-Bissau. Ele, ó Deus, com os seus filhos, o seu projeto de casamento, de um novo casamento após a viuvez. Ó Deus, abençoe o teu servo em nome de Jesus. Abençoe, ó Deus, o teu servo, o presbítero Rui, que já está nos últimos meses, já está concluindo o seu curso teológico, se preparando para o ministério. Abençoe, ó Deus, a igreja da Guiné-Bissau, em nome de Jesus. Abençoe, ó Deus, os projetos da igreja, o Novo Amanhecer e o Projeto Florescer, ó Deus, que não podem se reunir com a regularidade que ó Deus, sempre tinha, que não podem dar o apoio por causa do isolamento. Ó Deus, guarde o teu povo em nome de Jesus. Visite, ó Deus, a tua serva Laíde em luto, ó Pai. Nós acompanhamos a tua irmã, a tua serva, ó Deus, a nossa irmã Laíde, na enfermidade do filho. Sabemos como, ó Deus, o seu coração deve estar neste momento tão abatido. Visite a tua serva e toda a sua casa, em nome de Jesus. Nós não estamos vendo, nós não estamos sabendo de detalhes do que está acontecendo nas famílias da igreja, mas clamamos o Senhor, ó Deus, que o Senhor visite cada lar, cada família e intervenha. Cremos num Deus que intervém naquele que detém o controle sobre tudo e sobre todos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Receba o nosso afetuoso abraço. Essa igreja tão querida, tão amada, que sentimos tanta saudade. Deus abençoe sua casa e sua família. Acompanhe também, irmãos, Minutos com Deus. São mensagens breves que devem acontecer, irmãos, nessa semana, todos os dias gravaremos uma mensagem para os irmãos. Vamos cantar, irmãos, uma bênção antiga. Que tua vida, amigo, seja sempre para o melhor. Que o sol aqui só teu viver, que a chuva caia suave no teu lar e até nos encontrarmos outra vez. Que Deus te segure nas suas mãos. Que o Senhor te abençoe e guarde. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Uma boa semana em nome de Jesus. Uma boa semana na presença de Jesus. Aliás, se for na presença de Jesus, será uma boa semana mesmo. Amamos vocês. Deus os abençoe.